noite, galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu que vim aqui, tá vendo só que legal? Então, pessoal, queria saber se vocês estão gostando da série, se vocês estão vindo os testemunhos, se vocês estão fazendo os desafios lançados aqui, né? Bem legal, né, pessoal? Então, eu estou assistindo, estou gostando muito, bem interessante, né? É um aprendizado para a gente, para a nossa vida, né? É um crescimento espiritual para a gente, muito legal. E agora eu quero chamar a Sandra, porque ela tem um recadinho bem importante para vocês, para nós, não é mesmo? Então, galera, eu vim aqui para lembrar vocês do nosso desafio. Já recebi alguns, está muito legal, e eu espero que vocês, quem não me mandou ainda, dá tempo de mandar. Pessoal, faça os desafios, cumpra, que vai valer a pena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do brinde que vocês vão ganhar. Nesse momento, nós vamos louvar o Senhor com o nosso hino todo especial da Semana Santa, que fala sobre restaurar. Vamos ouvir. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu mais quero. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu preciso. Renova minha vida, Senhor. Não é fácil lutar contra as forças do mal. Com Cristo posso vencer. Se apenas eu orar com fé. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu mais quero. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu preciso. Renova minha vida, Senhor. Confiar em sua graça e no sangue lá na cruz, renovado eu sou. Seus braços me acolhem com amor. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu mais quero. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu preciso. Renova minha vida, Senhor. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu mais quero. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu preciso. Renova minha vida, Senhor. Renova minha vida, Senhor. Boa noite, pessoal. Então, nesse momento, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração a Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer por essa Semana Santa especial, em que a gente lembra do sacrifício que o Senhor fez por nós. Quero colocar diante de Ti também cada desbravador, cada juvenil, que o Senhor esteja com eles e também com cada família, Pai. Abençoe todos nós e também agora a série que vamos assistir, que a gente possa entender a mensagem que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então agora, galera, vocês vão assistir a série da noite. Espero que vocês gostem e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para continuarmos estas programações lindas de uma semana maravilhosa, a Semana Santa, restaurados em Cristo. E aí, tá gostando? Tá aproveitando bastante a programação? Tenho certeza que sim. Não perca nenhum detalhe, nenhum versículo, nenhuma explicação, porque tudo isso vai ajudar você na sua caminhada cristã e na vitória que você vai receber de Deus dia após dia. Eu gostaria que você também divulgasse essa programação para os seus amigos, que você compartilhasse com os seus amigos. Afinal, o que é bom para a gente é bom para os nossos amigos, os nossos queridos, correto? Bom, hoje nós vamos falar um tema muito importante e o conteúdo realmente é formidável, extraordinário. Vale a pena você ficar atento a cada ponto dessa mensagem, tá bom? O tema de hoje é falhar
não significa fracassar. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque falhar, todo mundo falha, todos nós falhamos. Agora, fracassar, aí já é outro nível. E nós precisamos, então, conversar sobre este assunto. Mas antes de eu abrir a Bíblia para ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vou orar por você, por sua casa, por sua família, vou orar por sua igreja, vou orar por seus negócios, vamos orar por sua vida espiritual também. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa e por podermos estudar a Tua Palavra sobre o tema Restaurados em Cristo. Senhor, estamos vivendo dias difíceis. Tem muitas pessoas que estão enfermas, tem outras que perderam o emprego, tem outras que perderam um ente querido e tem outras pessoas que neste momento estão passando por uma grande luta, por um grande sofrimento. Meu Deus, venha nesse instante com a Tua mão poderosa, com a Tua graça maravilhosa, abençoar esta pessoa, abençoar esta casa, abençoar este lar, esta igreja, esse grupo de estudos. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que tanto necessita da Tua misericórdia. Também, Senhor, abençoe o trabalho dessas pessoas, os negócios de cada uma delas. Fortaleça também, Senhor Deus, a saúde física, emocional e espiritual. Se, porventura, acontecer uma falha, que a gente se levante em Teu nome para que a gente não fique fracassado. O Senhor mesmo nos garante a vitória. Por isso, eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fiz uma oração um pouquinho mais longa, porque eu queria orar por alguns detalhes específicos na sua vida e também na minha vida. Meu amigo e minha amiga, nós vamos agora ler o texto para falar sobre o tema Falhar não significa fracassar, e o texto é Mateus 26, do 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Agora verso 33. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Uau! Que texto, que história, que diálogo, que porção impactante da palavra de Deus. Você não acha? Bom, você conhece a história de Pedro e conhece um pouco da história dos demais discípulos de Jesus. Cada um deles tem uma história bastante comovente e bastante importante, porque cada história é cheia de detalhes que são para nós como modelo, como inspiração, como orientação, para que a gente possa continuar a caminhada. Pedro era uma figura bastante interessante dos 12 discípulos e, por que não dizer, uma das figuras mais impressionantes da história do cristianismo. Você sabe que muitas pessoas na história da Bíblia cometeram falhas, tiveram derrotas, tiveram momentos difíceis. Eu poderia citar Moisés, por exemplo, Jeremias, eu poderia citar Jonas, eu poderia citar vários outros nomes, do Velho e do Novo Testamento. Mas hoje eu quero falar somente sobre Pedro. Pedro era uma figura, sim, era uma pessoa sincera, era uma pessoa bem autêntica e, como diz na linguagem mais moderna hoje, com Pedro era papo reto. Ele falava claramente, abertamente, era sincero, falava o que pensava e às vezes falava para pensar depois no que havia falado. Pedro era impulsivo, era um tipo sanguíneo, era uma pessoa que realmente tinha no coração sinceridade. Cometia vários erros, mas era uma pessoa muito sincera. A Bíblia chega a dizer que Pedro, por exemplo, ele oscilava bastante e ele ia de um extremo a outro em fração de segundos. Por exemplo, Pedro andava sobre as águas pela fé olhando para Jesus. Isso é maravilhoso, é vitorioso. Mas daqui a pouco ele tira os olhos de Jesus, olha para as águas, para as ondas e começa a afundar. Então veja, Pedro é aquele que em um momento está andando sobre as águas vitorioso e daqui a pouco está sendo um fracasso, está sendo derrotado, está afundando, está morrendo, e aí ele grita: Jesus, salva-me, e Jesus vai, socorre e o salva. Mas Pedro tinha outros detalhes na vida também. Por exemplo, quando Jesus fazia uma pergunta, o primeiro a responder era Pedro.
Ele sempre respondia assim, rapidamente, em primeiro lugar. Mas Pedro, ele tinha as oscilações. Por exemplo, a Bíblia menciona em Mateus que uma vez Jesus estava dizendo aos discípulos que as pessoas diziam que Jesus era isso, era aquilo, era João, era Elias, era um profeta e tal. Aí Jesus olha para eles e fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, que maravilha, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Dizendo: Pedro, você foi usado por Deus para dar essa resposta. Veja que maravilha, isso é o máximo, é ou não é? Mas momentos depois, Jesus disse: eu vou para Jerusalém, serei traído, serei julgado, condenado, e vão me matar, e vou ser sepultado e tal, ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus estava contando para eles esses assuntos, e Pedro levanta a mão de novo e diz: Senhor, se tu sabes que vais a Jerusalém e vais ser preso e morrer e tal, então é muito simples, o Senhor não vá para Jerusalém, fica aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te daqui, Satanás. Então veja, Pedro, em um momento ele era usado por Deus, em outro momento era usado por Satanás. E também tem mais alguns detalhes. Uma vez, Jesus disse a Pedro: Pedro, é o seguinte, o diabo está cirandando você. O diabo está lutando para derrubar você, para destruir você. Então eu vou te falar uma coisa. Eu orei por você, eu estou intercedendo por você, e eu quero, Pedro, que você fique do meu lado o tempo todo para que você não caia. Então Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração, juntamente com Tiago e João, para que Pedro pudesse estar perto dele, aonde Jesus queria fortalecer a Pedro, sabendo das lutas que ele passaria, sabendo das batalhas que ele enfrentaria. Então Jesus, conhecendo Pedro, falou assim: Pedro, chega mais perto, fica do meu lado, vamos para a Montanha da Transfiguração. E a ideia de Jesus era estar sempre perto de Pedro, e Pedro sempre perto dele, para que Jesus pudesse ajudá-lo e fortalecê-lo na fé. Porque Jesus também sabia que Pedro no futuro passaria por outros problemas, como por exemplo, o momento em que ele negaria Jesus, o momento em que ele passaria por outras provas, e até mesmo Jesus sabia como seria Pedro no futuro e como seria a sua morte. Então Jesus queria ajudar Pedro o tempo todo. Por isso você vai perceber que em todas as fraquezas de Pedro, Jesus estava ali para ajudar, para coordenar, para apoiar, para levantar, para estender a mão. E assim Jesus fez com Pedro e também com os outros discípulos. A Bíblia continua falando sobre Pedro até chegar nesse episódio que eu acabei de ler na abertura do programa de hoje. E você percebeu que Jesus disse claramente o que iria acontecer, e Pedro disse assim: Senhor, aconteça o que acontecer, eu jamais vou te negar, jamais vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. Então Pedro era uma pessoa assim determinada, objetiva, vou contigo até a morte e acabou. E Jesus diz: Pedro, eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, Senhor, jamais te negarei, serei fiel. Você sabe que isso acontece conosco também, né? A gente oscila bastante, não oscila? Um dia você está firme na fé, outro dia você não está. Um dia você está feliz, esperando a volta de Jesus, outro dia você diz: Senhor, não volte hoje, porque se voltar hoje eu estou perdido. Não é verdade? Nós também oscilamos muito na fé, como Pedro. E nós também queremos ser fiéis, queremos andar com Jesus, queremos obedecer os mandamentos, queremos ir para o céu. A gente tem esse desejo no coração, mas às vezes a força carnal, às vezes a natureza pecaminosa, isso que tem dentro do ser humano, muitas vezes fala mais alto, e muitas vezes você oscila, não é verdade? Oscila espiritualmente, não é mesmo? Eu estou falando para alguém que, como Pedro, passou por momentos difíceis. Estou falando com você que já prometeu ser fiel tantas vezes e não foi. Estou falando com você que já decidiu voltar para a igreja e não conseguiu. Estou falando com você que é da igreja, mas você oscila demais. Você sabe que tem uma fraqueza, tem um pecado guardado, um pecado escondido. E você diz: pastor, eu queria muito ser forte, vencer, mas eu não consigo. Então veja, a história de Pedro é parecida com a sua história. E Pedro finalmente chegou a passar pela experiência que Jesus havia dito. Veja, Jesus foi preso, de fato, como havia sido dito. E Pedro, então, acompanhou Jesus de longe, vendo todo o processo da prisão de Jesus, a forma como Jesus estava sendo conduzido e maltratado, e Pedro de longe. Aí, de repente, uma empregada se aproxima de Pedro e fala assim: você é um seguidor dele, não é? E Pedro nega Jesus. E a pessoa insiste e diz: mas você não é um dos 12? Não, nem conheço ele. Mas a sua fala, o jeito que você fala, a sua posição, a sua maneira e tudo que você tem
revela que você é um dos seguidores dele. E Pedro realmente negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. E depois que negou a 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, então Pedro olhou para Jesus. E Jesus olhou para Pedro. Ou seja, quando o galo cantou pela 3ª vez, Jesus vira o olhar para Pedro e Pedro olha para Jesus. Eles cruzam o olhar. E aquele olhar de Jesus não foi um olhar condenatório, acusatório, um olhar maldoso, não. Foi um olhar de compaixão, de misericórdia. Um olhar de um Deus que ama os seus filhos, apesar das fraquezas e instabilidades que nós temos. O olhar de Jesus levou Pedro aos prantos. Pedro chorou copiosamente, Pedro chorou muito naquele momento. Ele percebeu o quão miserável ele era, o quão pecador ele era, o quão carente ele era. Ele percebeu que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Ele percebeu que ele tinha desejos bons, mas ele não conseguia realizá-los. Entendeu ou não? O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu sei o que é o certo, mas eu não consigo obedecer. Eu sei qual é o princípio, o mandamento e tudo. Eu tenho todo o conhecimento, mas eu não consigo realizar. Então há uma luta dentro do ser humano entre a carne e o espírito, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Nós estamos no grande conflito e o grande conflito está dentro de nós. Então Pedro viveu esse grande conflito. Pedro, durante todo o tempo que seguiu Jesus, ele oscilou, ele acertava, ele errava, ele estava firme, ele estava fraco, ele andava sobre as águas, ele afundava, ele cortava a orelha de uma pessoa, depois ele falava de Jesus. Pedro foi assim, ó, a vida inteira dele. Ou seja, é uma vida muito parecida com a sua e com a minha, não é mesmo? Mas nesse dia, quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, e eles cruzaram os olhares, ali foi o arrependimento, ali foi a conversão de Pedro. Pedro reconheceu que ele não era nada, que ele precisava de Jesus, que ele necessitava de Jesus 24 horas, que sem Jesus ele estava perdido. E foi ali então que Pedro decide, Senhor, irei contigo pela fé. Eu não posso por mim mesmo, mas eu posso ir contigo. Então veja, Pedro falhou, mas ele não fracassou. Ou seja, houve uma falha, mas Jesus o restaurou. Houve uma oscilação, mas Jesus o segurou. Houve, quem sabe ali, ele perdeu talvez uma batalha, mas não perdeu a guerra, entendeu ou não? E Pedro se levanta e vai firme com Jesus até o final. Claro, passando por todas as lutas, mas ele vai firme até o final. E você sabe qual foi o final da história de Pedro aqui na Terra? Eu vou te contar 2 episódios interessantes. Um deles é que Pedro escreveu 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Pedro. Outro episódio, Pedro foi o pregador, o evangelista oficial do Pentecostes. Se você pega Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, quem fez o sermão, quem fez a exposição da palavra, a proclamação do evangelho foi Pedro. Então Jesus preparou Pedro, converteu Pedro e ele foi o grande pregador do Pentecostes e foi também escritor da Bíblia Sagrada. Que coisa impressionante, né? Ou seja, Pedro, ele cometeu momentos de fraqueza. Como diz o nosso tema, ele falhou várias vezes, mas ele não foi um fracassado, porque ele perdeu batalhas, mas não perdeu a guerra. Amém? Você também pode ter seus momentos difíceis, mas não abandone a sua fé, não vire as costas para Jesus, não faça como Judas. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus e Judas não se arrependeu. Judas continuou na sua ignorância, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua vaidade e não se arrependeu e morreu enforcado e perdeu a salvação. Pedro pecou tanto quanto Judas. A diferença é que Pedro se arrependeu, chorou amargamente, reconheceu, caiu de joelhos, suplicou a graça, suplicou misericórdia, reconheceu sua falha, segurou na mão de Jesus e Jesus o levantou dizendo, eu te salvo. Pedro gritou, Senhor, salva-me, e Jesus o salvou e o levantou. Pedro se arrependeu, Judas não se arrependeu. Veja, falhar todo mundo falha, cometer erros todo mundo comete, mas o detalhe é o seguinte, você pode até cair, mas caia nas mãos de Deus, caia nas mãos, no colo de Jesus, caia de joelhos, ore a Deus, clame a Deus, mas não caia da mão de Jesus, não caia como Judas caiu, de chegar a um ponto de não se arrepender. Entendeu? Arrependa-se, busque a Deus, confesse, clame, Deus vai te abençoar, vai te perdoar, vai te resgatar, vai te restaurar e vai te salvar. Amém?
Que tremendo, né? Eu me empolgo com a Bíblia porque, para mim, essas coisas todas são muito empolgantes, porque são acontecimentos, ou foram acontecimentos verdadeiros, que têm a ver com a minha vida e também com a sua vida. E você sabe de uma coisa? O apóstolo São Pedro deixou para nós um exemplo, com a sua história, com o seu testemunho. E um dia, quando Jesus voltar, eu quero ir para o céu, e você também quer, não é mesmo? E nós vamos ver Jesus, vamos ver a Deus, vamos ver os anjos, vamos ver os salvos. Mas uma das pessoas que eu mais quero conversar é com Pedro. Eu quero sentar com ele, quero conversar com ele, para ouvir dele essas histórias que ele vivenciou, que a Bíblia apresenta de forma resumida. E você, também gostaria de conversar com Pedro? Com certeza, vai ser maravilhoso, emocionante e inspirador. Agora, o assunto não é mais com Pedro, o assunto é com você. Eu pergunto, e você, como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada cristã? Você está firme na fé? Tem oscilado muito? Você tem frequentado a igreja ou já não frequenta a igreja há muitos anos? Você tem sido fiel aos princípios da Bíblia? Ou você já abandonou tudo isso? Você tem obedecido à luz que você conhece? Ou você é daqueles que conhece a verdade, mas não se firma na verdade? Sabe de uma coisa? Hoje, Jesus está olhando para você. O mesmo olhar que ele teve com Pedro, ele tem com você hoje. Olhe para Jesus. Mesmo que você chore, mesmo que você caia aos prantos, é importante que você caia arrependido. Se você cometeu algum pecado, traiu sua esposa, traiu seu marido, traiu seus pais, traiu a confiança de alguém, se você tem um pecado guardado, um pecado de estimação, se você tem sido muito vulnerável em algumas coisas, veja, caia de joelhos hoje, reconheça que você falhou, mas que você não perdeu a guerra. Entenda que Jesus está do seu lado. Ele pode estender a mão e levantar você. Ele pode levantar a mão e abençoar você. Hoje mesmo, aqui e agora, Ele pode fazer um milagre na sua vida, como Ele fez na vida de Pedro. Se você crê, se você aceita, eu vou orar por você. Mas hoje eu quero chamar você que se afastou da igreja, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que não está mais em comunhão com a igreja, nem com a Bíblia, nem com Deus, você que é uma pessoa que está há muito tempo distante, você não lê a Bíblia há muito tempo, você não ora há muito tempo, você não vai à igreja há muito tempo, você está distante de todo mundo, da igreja, de Deus há muito tempo, e hoje você está aqui vendo essa mensagem. É com você que eu quero falar. Jesus está chamando você, Jesus quer abençoar você, Jesus quer restaurar você, Jesus quer curar você, Jesus quer transformar sua vida. Dê uma chance para Jesus, apenas olhe para Jesus pela fé como Pedro. Quando você olhar para Jesus pela fé, vai perceber que Jesus vai estar olhando para você e o olhar dele vai mudar sua vida, vai mudar o seu rumo, vai te fazer feliz, vai te dar paz no coração e vai te dar certeza de uma vida eterna quando Jesus voltar. Você aceita? Você quer que eu ore por você? Você quer voltar para os braços de Jesus agora mesmo? Você quer nascer de novo, recomeçar? Então agora eu peço a você que ore comigo, para que Deus te abençoe poderosamente. Então, eu quero pedir a você agora que coloque a mão sobre o seu coração, como eu estou com a minha aqui. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, que eu vou orar por você. Querido Deus, muito obrigado por essa mensagem e agora com a nossa mão sobre o coração, queremos dar o coração para o Senhor. Queremos dar a nossa vida para o Senhor. Queremos entregar tudo nas tuas mãos. E assim como o Senhor olhou para Pedro, olhe para essa pessoa agora. Olhe para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que esteve afastada dos teus caminhos e hoje está aqui conosco. Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Realiza um milagre no coração dela, na vida dela, na família dela, em nome de Jesus. Amém. Para que não entreis em tentação. Verso 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Verso 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.
44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que impressionante, não é, meu amigo? Não é, minha amiga? Pois é, Jesus passou por isso. E como ele lidou com isso? Jesus lidou com isso de duas maneiras, basicamente. A primeira, ele tinha os seus amigos ali. Ele falou, orem comigo aqui. Então você também, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de sofrimento, você tem que buscar a ajuda dos amigos. E em segundo lugar, Jesus foi orar. A oração para Jesus era a respiração da alma. Jesus orava porque ele estava ali como homem, ele estava ali como ser humano, e como ser humano precisava orar, ensinando a mim e a você o segredo da vitória. O segredo da vitória é orar, é buscar a Deus em oração. Este é o segredo da vitória. Você entende? Jesus foi ali para mostrar como que a vitória é conquistada, em oração, em oração. E ele orou intensamente, orou muito. A Bíblia chega a dizer que Jesus orava tão intensamente que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E diz a Bíblia que Jesus orava tanto, que Jesus estava numa angústia tão grande que Deus mandou um anjo para confortá-lo. Sabe, nos seus momentos de angústia, nas suas lutas pessoais, naquelas madrugadas da vida, quando você não consegue dormir, quando o sono não vem, quando os problemas assaltam os seus pensamentos, quando os problemas invadem o seu coração, quando você se sente incapaz, impotente, quando você sente que o peso é demasiado, é muito grande, a depressão é muito forte, eu vou te dizer uma coisa, busque a ajuda dos amigos, busque a ajuda de profissionais, claro, mas não esqueça, a oração. A oração é o segredo, porque quando você ora a Deus, quando você vai a Deus em oração, Deus não só te abençoa, Deus não só te alivia, como Deus te direciona ao profissional certo, à pessoa certa, ao lugar certo. Deu para você entender? A oração é o segredo. Jesus foi ao Getsemane orar. Amém? E a oração de Jesus não foi aquela oração irresponsável como alguns fazem hoje. Jesus não chegou assim e falou, meu Deus, ou o Senhor me abençoa, ou eu não quero mais saber desse negócio, ou o Senhor me abençoa, ou eu não vou mais para a cruz, ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor não é mais meu pai. Jesus não fez uma oração rebelde, uma oração irresponsável. Jesus orou da seguinte maneira, meu Deus, se for possível, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, se houver um jeito de salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. Mas não faça a minha vontade, sim a tua. Eu queria que você agora prestasse atenção nessa parte final da mensagem. Quando Jesus orou dizendo, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Naquela hora o mundo parou. O universo parou. O céu parou. Os demônios pararam. Porque quando Jesus diz, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Houve um silêncio no céu e na terra, houve um silêncio no universo inteiro, os mundos inteiros, todos os mundos, os planetas, tudo parou. A concentração toda estava no Getsemane. Quando Jesus disse, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Se Jesus quisesse desistir, ele poderia. Se Jesus quisesse voltar, ele poderia. Ele poderia falar, meu Deus, não quero morrer mais, eu quero voltar para o céu. Deus falaria, filho, volta, tá tudo bem. Se Jesus quisesse parar por ali, ele pararia. Só que se Jesus parasse, eu estaria perdido, você também estaria perdido. Você me entende? Então quando Jesus disse, se for possível, passe de mim esse cálice, o diabo olhou e pensou, opa, ele vai desistir. Agora que ele vai desistir. O diabo torcia para Jesus desistir, para que você e eu não fôssemos salvos. Mas o céu inteiro torcia, apoiava, esperava que Jesus continuasse. Mas a decisão era de Jesus. Porque nós temos livre-arbítrio para decidir. Deus mandou um anjo para confortar Jesus, mas deixou que Jesus decidisse. E Jesus, graças a Deus, graças a Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, Senhor Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a oração não parou aí, aleluia, a oração não parou aí, glória a Deus. Jesus disse, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, sim a tua vontade. Oh Deus maravilhoso, é ou não é? Amém? Então Jesus disse, meu Deus, seja feita a tua vontade. Quando ele fala seja feita a tua vontade, Deus diz, meu filho, a minha vontade é que você vá até a cruz para salvar a humanidade.
E Jesus foi até a cruz e morreu por você e por mim e nos salvou. Na cruz, Jesus salvou a humanidade. Jesus pagou o meu resgate, pagou o seu resgate. Jesus restaurou você e eu na cruz. A restauração foi garantida na cruz. A salvação foi garantida na cruz. Por isso que a Semana Santa se chama Restaurados em Cristo. Amém? E você sabe que Jesus, ele vai até a cruz e morre por nós. Depois ressuscita, garante a nossa salvação. A sua salvação e a minha está garantida. A gente só precisa aceitar e se entregar e andar conforme a vontade de Deus. Se fizermos isso, seremos salvos. Porque a salvação já está garantida. Porque o preço do resgate já foi pago. Entendeu? Jesus não desistiu de você. Ele poderia ter desistido ali no Getsemane, mas não desistiu. Ele foi até o final. Ele orou no Getsemane. Deus lhe deu força. O anjo de Deus estava ali. Deus confortou Jesus. Deus fortaleceu Jesus. Jesus foi em frente. Sim, esse mesmo Deus está com você. Ele pode fortalecer você. Ele pode abençoar você. Ele pode curar você. Ele pode encher você de graça, encher você de paz, encher você de coragem, encher você de intrepidez. Não desista, não desista. Jesus não desistiu de você. Não desista dele. Não desista da igreja. Não desista da Bíblia. Não desista da caminhada. Vá em frente, porque Jesus está com você. O mesmo anjo que veio confortar Jesus é o anjo que está do seu lado. É a mão de Deus sobre você para que você não retroceda, não desista. Você pode me falar, mas pastor Luiz, está difícil, eu imagino. Pastor, mas está doendo, eu imagino. Ninguém me entende, ninguém me apoia. Eu sofro preconceito, eu fui rejeitada, eu fui rejeitado. Abusaram de mim, me violentaram, me invadiram minha privacidade. Eu fui traída, eu fui traído, eu fui abandonado. A situação aqui em casa está complicada. Eu imagino que a sua vida pode estar de cabeça para baixo. Mas escute uma coisa, Jesus no Getsemane estava em angústia também. Ele sabe o que você está passando. Ele sofreu, ele sabe o que você está passando. Ele transpirou sangue pelos poros. Você entende isso? Ele sofreu, ele gemeu, ele gritou, mas diz a Bíblia, ele não reclamou. Nenhum momento reclamou, nenhum momento ele abriu a boca para reclamar. E ele não desistiu de você. Ele falou, eu vou até o fim. E ele foi por você. Não desista, vá até o final. O céu é logo ali, a vitória está chegando, a vitória está pertinho. Não desista agora, não desista agora, vá firme, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Me diz. Amém? Amém? É isso. Como que a vitória é conquistada? Na cruz, com perseverança, com oração, com apoio de amigos. Assim a vitória é conquistada. Eu pergunto, você aceita Jesus como Salvador? Você aceita Jesus como Senhor? Você quer entregar sua vida para Ele? Você quer ser uma nova criatura? Quer nascer de novo? Você não acha que Jesus, depois de tudo que Ele fez por você, Ele merece que você entregue a vida para Ele? Assim como Ele entregou a vida para salvar você, você não quer entregar sua vida para Ele? Eu tenho certeza que sim. Você não quer se batizar? Eu creio que sim. Você precisa começar hoje uma vida nova. Você aceita começar uma vida nova? Você aceita nascer de novo? Você aceita o batismo? Você quer entregar sua vida para Ele completamente? Sem reservas? Ah, mas eu não tenho fé. Venha sem fé. Ah, mas eu não conheço muito a Bíblia. Venha assim mesmo. Ah, mas eu tenho medo. Venha com medo. Ah, mas eu estou com depressão. Venha com depressão. Ah, mas eu sou católico. Venha católico. Ah, mas eu sou evangélico. Venha o evangélico. Ah, mas eu sou espírita. Venha o espírita. Ah, mas eu sou ateu. Venha você que é ateu. Ah, mas eu sou uma pessoa que não tenho tempo, sabe? Eu trabalho muito, não tenho tempo. Venha você sem tempo. Jesus está chamando você. Apenas venha, apenas aceite, apenas abra o coração, deixa Cristo entrar na sua vida e Ele vai fazer uma mudança completa na sua vida e vai te dar a vitória e você vai ser uma pessoa vitoriosa como Jesus foi vitorioso, você também será. Amém? Amém. Meus parabéns. Então eu vou pedir o seguinte, a pessoa que está do seu lado aí, esse irmão da igreja, essa irmã, o pastor, o ancião, o evangelista, a pessoa que está acompanhando você, agora eu quero que você anote o nome da pessoa que está tomando a decisão, que quer nascer de novo, o seu amigo que está entregando a vida a Jesus, anota o nome dessa pessoa, acompanha, ajuda, apoia, e vê se a pessoa precisa fazer um estudo bíblico, faça o estudo com ela, ajude na preparação para que essa pessoa seja batizada o quanto antes. Amém?
Muito obrigado. Deus te abençoe. E agora, vamos orar. Curve a sua cabeça, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Ajuda-nos também a permanecermos firmes, a não desistir desse caminho. Eu entrego em tuas mãos este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que decidiu hoje. Entrego em tuas mãos este lar, estas pessoas todas, e que a tua graça se manifeste na vida dessa pessoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.